A paz do Senhor Jesus Cristo, olhando as horas ali, gente. A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos dar sequência aqui o estudo da lição da CPAD ou da EBD, como vocês podem ver. Essa aqui é o quarto trimestre, né? Eu dei uma paradinha, e é as promessas de Deus. Né? Vamos estar lendo hoje a lição 6 para dar continuidade, gente, porque realmente eu estava sem tempo, mas agora eu voltei a gravar para vocês. Essa é a promessa de cura divina. Amém. Gente, eu já tenho 3 playlists dos estudos bíblicos da CPAD ou da EBD, tá bom? Essa é a terceira playlist com todo o livrinho da estudo da EBD. Eu tenho que voltar, gente, para fazer. Eu vou ter que pegar os novos livrinhos para mim, ó. Já ir chegar lá na frente. Vou começar a gravar todo dia um desse aqui, soltar como eu estava fazendo aqui no YouTube, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nos dê um bom estudo na Tua presença, me capacita com uma boa leitura, Pai, para que seja o Senhor que presente no estudo da Palavra de Deus, onde a Palavra de Deus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Aleluias. Vamos colocar aqui no mir. Aí, vamos estar lendo? Vamos estar lendo aqui o texto áureo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Isso está escrito lá em Isaías 53, no versículo 4. A verdade prática é: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Olha que forte. Meu celular vai despertar daqui a uns minutos, mas glória a Deus por isso. Vamos estar lendo hoje aqui, que seria as leituras diárias. As pessoas não costumam ler os versículos, mas eu gosto de ler para a gente saber o que tem no contexto aqui do nosso estudo, que vai cair em Gênesis 3:1, versículo 7, 22, 24, que é o pecado é a causa das doenças. Olha que forte. Romanos 3, versículo 9 e 12, o pecado corrompe toda a natureza humana. E Gênesis 6, 3 e 13, e 2 Pedro 2, 5, como o tempo, o homem passou a viver menos. Em Salmos 90, 10, que diz: o salmista mostra a expectativa da vida mais curta. Romanos 8, 23, guardando a redenção plena do nosso corpo. Em Hebreus 13, 8 e em Marcos 5, 35, 43, Jesus não mudou, ele cura sim. Glórias a Deus. E a palavra de Deus está falando aqui na leitura bíblica em classe, em Isaías 53, 1 ao 5. Vamos estar lendo também Mateus 8, do versículo 14 a 17. E Tiago, do capítulo 5, do versículo 14 ao 15. Gente, eu tenho uma alegria muito grande em gravar os estudos bíblicos para vocês, amém? Eu amo estudar a palavra de Deus. E eu frequentei muitos anos a escola dominical e agora eu tenho que voltar aí, na parte do manhã. Vamos lá. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, quer dizer, não tinha beleza nem formosura em outras traduções. E olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Quer dizer, gente, que estava totalmente machucado, moído pelas nossas transgressões. Não quer dizer que Jesus era um homem feio, não, porque Jesus era bonito. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como se quem os homens escondiam o seu rosto, e era desprezado, e não fizemos casos algum dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E castigado, e o castigo, que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glórias a Deus. Mateus 8. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão.
E a febre deixou de se levantar-se e serviu-os. Né? Então a febre deixou, ela levantou-se e serviu. Não foi a febre que levantou, foi a mulher que levantou, tá, gente? E a chegada da tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e eles com a sua palavra expulsou deles todos os espíritos, e curou com todos que estavam enfermos ali também, para que se cumprisse e fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tiago 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor Jesus. Em oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, se lhe irão perdoados naquele exato momento. Então Jesus ele faz a obra completa. Ele cura, ele liberta, ele salva no mesmo tempo. A pessoa aceita Jesus, ele é liberto, ele é transformado e os pecados são perdoados, e é tudo numa obra só. Amém? É assim que Jesus trabalha. Introdução. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra, efetivada por ele, nos autoriza a clamar pela cruz divina. Nessa lição, veremos que o plano divino do Senhor, nosso Deus, desejou curar o seu povo para alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura, sim. Primeiro, a promessa bíblica da cura divina e as promessas messiânicas de Isaías 53. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta Jesus como Messias, o Cristo, que Deus foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção, de Isaías 53, versículo 1 ao 3. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo a que, além de redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a cura da doença por causa das obras do Calvário. Isaías 53, versículo 4 e 5, é o que eu acabei de dizer, né? O Espírito Santo é maravilhoso, já está me dando respostas antes de eu ler o estudo. Sim, o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu em nosso lugar tanto o sofrimento físico quanto o espiritual. Por isso, as obras da salvação é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus de Mateus 8,17. Por isso, podemos afirmar que Jesus cura e salva. Jesus cura e salva. Vamos lá, parei. O cumprimento do profético do ministério de Jesus, o texto bíblico de Mateus 8, versículo 14 e 16, apresenta que o Senhor Jesus, curando a sogra de Pedro, em seguida ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelo espírito imundos, e curava os enfermos que encontravam diante dele, que passavam por ali. O evangelista Mateus referiu a este episódio da seguinte forma: para que se cumprisse de fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, de Mateus 8,17. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Os ministérios. Não, perdão. Os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Os ministros. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos e demais líderes da igreja primitiva criam no poder e curador do Senhor Jesus Cristo, de modo que o povo de Deus esperava receber cura por meio de oração, acompanhada de unção com azeite, por parte dos ministros da igreja, e, se fosse o caso, também acompanhava de confissão de pecados, que está escrito lá em Tiago, capítulo 5, no versículo 14 ao 15. Assim, cabe a responsabilidade dos ministros de Deus ungir
os enfermos com azeite e orar com fé por eles, quando testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. Gente, vou falar um negócio com vocês. Uma vez uma irmã foi na minha casa e meu filho estava com o joelho desse tamanho aqui e ela orou. Ela orou e pediu para Deus ter misericórdia dele, e se houvesse algum pecado em mim na época, era para Deus perdoar aqueles meus pecados e curasse meu filho. Ele foi curado. Na mesma noite, o joelho dele desinchou. E ela passou óleo ungido, ela orou. Então, sempre quando nós vamos orar por alguém, principalmente se for criança, porque normalmente acontece, gente, igual vai acontecer aqui na continuidade desse estudo, que às vezes a criança ela está enferma por causa de maldição hereditária e desobediência, porque a obediência ela quebra a maldição automaticamente, amém? E não somente nós sofremos por enfermidades, por maldição, mas também os filhos, tá? Porque eu vivi isso, e muita gente fala, nem falar mais nada, não, porque isso aí porque é Bíblia e pronto, ninguém pode mudar ela. Origem da consequência das doenças do mundo. A origem das doenças do Éden. A origem das doenças e das suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência ao nosso primeiros pais. Conforme eu falei, gente, o Espírito Santo é lindo. Eu não estudei isso aqui não, gente, eu tô fazendo assim, eu tô lendo, tô aprendendo com vocês aqui. Conforme o relato de Gênesis 3, o pecado do ser humano fez que as enfermidades surgissem acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Pois isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, doutrina bíblica e cura divina, que tem como base a obra do Calvário, pois de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças e pecado é o pecado. A verdadeira causa das doenças é o pecado de Gênesis 3, 1, versículo 7, 22 e 24. A consequência do advento das doenças. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana, de Romanos 3, versículo 9, 12. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como o do advento das doenças, foi diminuição do tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Enos viveu 905 anos de idade de outros importantes personagens da Bíblia, também foi com o tempo diminuindo, de Gênesis capítulo 5, versículo 1 ao 32. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite de vida humana aos 120 anos depois de Noé, tá? De Gênesis capítulo 6, versículo 3 ao 13, e de 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. O Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos. E melhor deles é a canseira e o ênfado, pois passar rapidamente a nós voamos. Está escrito. Salmos 90, 10. O fato de que, com o pecado, o advento das doenças do ser humano deve ter o tempo de vida diminuído. E a proliferação das doenças, né? Aí não tá lendo isso aqui. Gente, eu tô acelerada. A proliferação da doença ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existências, físicas e mental. Verdade. De ordem física, temos doenças cardíacas, diabetes, câncer, dentre outras, que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, depressão, que gera suicídio, diversos outros transtornos e demências. Essas outras doenças afetam muito de nossos irmãos em Cristo,
pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas e por isso não procuram ajuda médica. Eu falei isso até na live agora, que Deus deu ciência para a gente usar, tá? Que poderia ser tratado, acaba até se agravando. O importante da pontuação da palavra de Deus ensina que nosso corpo ainda não foi plenamente remido, de Romanos 8, 23. Por isso, não é incompatível orar por cura, também, ao mesmo tempo, buscar auxílio aos médicos. Isto nada tem a ver com falta de fé, com o mesmo zelo de quem é o templo do Espírito Santo de 1 Coríntios 6, 19. Então, gente, não tem nada a ver. Você pode pedir a Deus a cura e ir ao médico, tá? Porque isso é ter prudência, você buscar ajuda. Buscar a ajuda de Deus, tá bom? Jesus Cristo cura, sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15, podemos receber Deus se revelando com poder curador no deserto como Israel. E ele atuou como médico do seu povo e declarou divina, eu sou o Senhor que te sara, em Êxodo 15, 26. Deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Esse plano divino fica muito mais claro com o ministério de Jesus, que, depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas, em Mateus 9, versículo 35 e 36. Jesus cura. O mesmo Senhor que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. O nosso Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente, de Hebreus 13, 8. O Jesus que cura a mulher do fluxo de sangue, de Mateus 9, 19 e 22, cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó, em Marcos 14, 46 e 52, sim, cura hoje também. O Jesus que levantou a filha de Jairo, de Marcos 5, 35 e 43, levanta qualquer ser humano da sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Tá bom? 3. O que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que se devem acompanhar da vida que se deseja experimentar a cura divina. A palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus Cristo pode curar, é preciso confiar no poder de Jesus Cristo, de Mateus 7,12, e também apresentar na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós ungindo com azeite, de Tiago 5, 14, 16, né? Qualquer óleozinho ungido não. Um cheirinho não, é óleo, azeite. Eu congreguei numa igreja que o azeite não tinha aquele cheirinho, sabe, forte. E eu falava, pastor, por que você pode colocar azeite? Ele pegava o azeite na casa dele, foi a primeira igreja batista onde que eu morei, em Belo Horizonte, pastor Elci. Ele colocava azeite, porque ele falava assim, a Bíblia fala para ungir com azeite. Aí a gente compra esses azeitinhos, esses óleos ungidos, a gente nem sabe se tem azeite nele. Aí ele misturava, né, naquele negócio, e ungia, consagrava lá, como óleo ungido, e glória a Deus. Tiago 5, 14, 16 diz isso. Não deixamos de perseverar na fé em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Verdade, Lucas 18, 1, 8. Finalmente, não deixem de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usamos e abençoamos os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, por Cristo me cura, sim. Então, gente, os médicos também são usados por Deus, tá? Eu já fui salva por médicos, por Deus, que usou a mão dos médicos, porque eu estava fazendo uma cesariana de urgência e Deus precisou usar a mão dos médicos. É uma forma que você tem que fazer uma cirurgia, muitas das vezes, Deus, ele usa as mãos dos médicos, amém? Conclusão.
Nessa lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor Jesus não mudou, ele continua o mesmo, por isso devemos nos dirigirmos a ele com humildade, com fé, perseverança, confiando que ele é poderoso para sarar as enfermidades do nosso povo. Jesus Cristo cura, sim! Glória a Deus! Esse foi o estudo 6, gente. Vamos estar soltando o estudo 7 amanhã, todos os dias. Vou estar soltando, não sei que horário. Estou pensando em soltar todos os dias, 10 horas da noite, que eu acho que parece que todo mundo mexe no celular depois das 10 horas. Eu nunca vi, porque eu acho que todo mundo vai dormir, vai ver filme, vai ver vídeo e gosta de ver pregações. Tá? Se você assiste antes, glória a Deus pela sua vida também. Esse vídeo vai ser solto hoje, às 10 horas da noite. Hoje é dia 16/5/2025. E essa é a lição do quarto trimestre de 2024. A última lição, né? Eu tenho que pegar de 2025, né? E é isso. Eu vou na escola dominical domingo e pego e passo para vocês. Eu vou deixar tudo gravado, né? Vou terminar isso aqui, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa disciplinada. Eu gravo os 2, que eu sou meio doida, e começa a outra playlist, e continuo fazendo essa, e vocês vão seguindo aí. Vão se organizando para vocês prestar atenção nas playlists. A playlist está no finalzinho aqui, bonitinha, desse estudo. As outras playlists dos outros estudos, clique onde vocês quiserem e compartilhe, e seja feliz. Só não esqueça de deixar o like, porque é para Jesus esse estudo bíblico, para que mais pessoas tenham o direito também de acessar. E comente aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu já estou aceleradíssima, estou atrasada. Beijo, tchau.